Vamos à nossa reflexão, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos tratar da morte de Jesus. Como disse, ele começou a padecer, ele foi preso. Na sexta-feira ele já estava debaixo do seu martírio. Passou o sábado, foi para um lado, foi para o outro, ficou na casa de Pilatos. Eu estive lá em Israel, onde Jesus passou a noite, num lugar frio, gelado, praticamente num calabouço, né? Um lugar de sofrimento, onde depois ele foi chicoteado, enfim, crucificaram Jesus. Mas no domingo ele ressuscitou. Domingo ele ressuscitou. Mas a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, por isso no Getsemane ele suou gotas de sangue, porque Jesus sabia o que ele ia passar. E eu trouxe aqui para vocês hoje um relato de um cirurgião que mostra precisamente o que Jesus passou, para que a gente entenda. Quando as pessoas veem muitas vezes uma foto de Jesus, dele na cruz, e tem uma imagem muitas vezes colocada em algumas igrejas, Jesus pendurado, com um rostinho bonito, maquiado. Não é a verdade aquilo ali. Jesus na cruz estava desfigurado. Isaías diz que era como alguma coisa que a gente esconde o rosto. Quando você vê um acidente grave de alguém dilacerado, né, o seu corpo desfigurado, eu pelo menos não gosto de ouvir, eu tiro meu rosto, eu tiro a minha visão. E Jesus estava daquela forma, porque tinha 2 dias que ele estava sofrendo espinhos na sua cabeça, infecção, ele apanhou, ele pegou tapa na cara, tudo, chicotes, enfim. Mas eu vou trazer para você um relato de um cirurgião. Relato da morte de Jesus. Sou um cirurgião, dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante minha carreira estudei anatomia a fundo. Portanto, posso descrever sem presunção a respeito da morte como aquela morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsemane e o seu suor se tornou em gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata este fato é o médico Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose é um fenômeno raríssimo e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo também. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele. Então escorre por todo o corpo na terra, até a terra. E continua a descrição do médico cirurgião. Conhecemos a face do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas sobre as quais estão fixadas bolinhas de chumbo e também pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura. Eles golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor
de sangue. A pele se dilacera, rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem. O suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, ele cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os da acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Então colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesam 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas em terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados puxam as cordas e o percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas, a pele dilacerada. Quando ele cai sobre a terra, a viga lhe escapa e escorrega e esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas. E tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gases de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas o fim ainda não é este. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé em pedregulhos, depositam sobre o braço horizontal a cruz. Os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego profundo e quadrado, apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, gritado. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. Ele não perdeu a consciência. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade que trava. Elevam Jesus, colocando primeiro sentado, depois em pé, e consequentemente fazendo tombar para trás. O encostam na estaca vertical, depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima
esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram no crânio mais ainda. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida com bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltóides, os bíceps esticados, levantados, os dedos se encurvam. É como alguém ferido de tétano. E isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço, os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em um síbilo, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, é como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta púrpuro e, enfim, cianítico. Jesus é envolvido pelas asfixias, os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora da órbita. Mas o que acontece lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés e esforça-te em pequenos golpes. Ele se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração se torna mais ampla e profunda e os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que todo esse esforço? Por que ele está se esforçando tanto? Porque Jesus quer falar. Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, deverá elevar-se, tendo como um ponto de apoio os pregos nos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco a pouco, depois o céu se escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancaram um lamento. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus grita, telextai, telextai, está consumado. Em seguida um grande brado diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre em meu lugar e no seu lugar também. Ele carregou a nossa cruz. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante da sua glória, mas não antes de ser um participante
da sua cruz. Obrigado, Jesus, por ter morrido por Que nós. são os que dizem me amar. O Senhor morreu, mas ressuscitou. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Eis-me aqui, usa-me. eis-me aqui. Teu sacrifício não foi em vão. Eu digo sim. Nosso Cordeiro Pascual morreu, mas ressuscitou. Eis-me aqui, Eis-nos aqui, Senhor, para seguir eis-me aqui. o teu caminho, as tuas pegadas. Feliz Páscoa para você. Vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Ele sofreu tudo isso por mim e por você. O que você está esperando? Entregue o seu coração a Ele. Não deixe passar batido isso. Sem Ele você não é nada. O seu sangue é a tua garantia de salvação, de cura, de libertação, de vitória. Feliz Páscoa! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus!